Boa tarde, meu nome é Iago, estou aqui junto com o Fábio e o Otávio e a Cleice para fazermos o plantio da beterraba. Hoje nós estamos aqui na área experimental da UFLA, na horticultura, para fazer o plantio da nossa beterraba. A área foi preparada da seguinte forma: primeiro fizemos a aração, gradagem, depois a calagem, depois fizemos o canteiramento, né, correndo canteiradeira, canteira dura. A área foi dividida em glebas de 3 metros por 1 metro, né, totalizando 3 metros quadrados, e cada gleba dessa foi dividida para um grupo, e para o nosso grupo ficou reservado essa área aqui para nós fazermos o plantio da nossa beterraba. Então, gente, eu vou estar falando sobre o substrato. O substrato é um esterco de curral curtido para que não haja o problema dele no período de absorção do nutriente, dele absorver o nutriente do solo, da intoxicação, a falta desse nutriente na planta. E o que eu posso falar sobre o tamanho da partícula? A partícula tem que ser o mais fina, ela tem que ser peneirada para que seja possível uma boa infiltração de água no solo, uma boa aeração, esteja podendo disponibilizar também uma quantidade de nutrientes facilmente para a cultura. Um tamanho de partícula menor facilita essa disponibilidade. Deste modo, está podendo estar fazendo a manutenção da fertilidade do canteiro no desenvolvimento inicial da cultura. Bom, o nosso espaçamento foi de 20 centímetros entre sulcos. Nós fizemos 4 sulcos, aí agora a gente vai semear em linha e depois vir fazer o desbaste. Uma vez por semana, é bom? Mais. Primeira semana. Não, bem que tá irrigado. É bom dar uma olhadinha. É o que? Uns 5 dias já termina? Com esses frios Bom dia, a gente utilizou palhada, né, colocar uma separada superficial. Ela vai ajudar a manter a umidade do solo, além de contribuir e evitar, né, que plantas daninhas possam interferir no desenvolvimento da beterraba. E ao longo do tempo a gente tem que acompanhar, porque ela deve ser retirada também, né? Vai ser de acordo com o desenvolvimento da cultura. Hoje nós estamos aqui, né, para poder fazer a retirada da palhada que nós colocamos no dia do plantio. Foi dia 2 de maio, hoje é dia 7, após 5 dias. Nós já temos bastante sementes que já germinaram, né? Então a gente tem que fazer essa retirada da palhada justamente para não atrapalhar, né, o crescimento das plantas que estão por vir. Eu vou fazer a retirada da palhada, deixar a palhada nas entrelinhas para poder estar evitando a aparição de plantas daninhas, né, surgimento de plantas daninhas. E então é isso. Depois que eu fizer a retirada, eu faço um novo vídeo e mostro para vocês como, né, que ficou e como que vai ficar até nós prosseguirmos com o desbaste. Eu acabei de fazer a retirada da palhada aqui. A palhada estava servindo como uma camada de impedimento de perda de água, né, e estava servindo como uma cobertura morta ali para poder conservar a umidade. Porém, nós colocamos pensando em conservar a umidade no começo, até que as plantas começassem, né, a germinar. Após a germinação, nós temos que fazer a retirada da palhada, porque ela pode ser um fator que venha a atrapalhar na ascensão da
da beterraba acima da camada de palha. Então eu fiz a retirada. Nós vamos ter que vir aqui com mais frequência para poder fazer a irrigação, tendo em vista que o sistema aqui da horta não está muito longe de ser um sistema de irrigação utilizado para um sistema de produção, porque a gente vê muitas falhas e muita desuniformidade. Chega ali, eu pude ver que alguns locais estavam um pouco mais secos, algumas sementes não germinaram até por conta dessa falta de água. E agora vamos fazer a irrigação, né, para poder estar uniformizando essa umidade em cima do canteiro. E a gente vai ter que vir aqui com mais frequência para poder estar fazendo essa irrigação manual. Oi gente, boa tarde. Hoje a gente está aqui com 13 dias após a semeadura e a gente veio realizar o desbaste e colocar essas iscas para formiga, porque a gente está tendo um alto índice de ataque, de desfolha das nossas plantinhas. Amanhã nós vamos fazer a cobertura dela, fazer uma cobertura com um adubo formulado, né, com nitrogênio e potássio. E se fosse um sistema de irrigação por gotejamento, né, mais localizado e que não tivesse outras culturas na área, dava para a gente fazer fertirrigação. Muitos produtores adotam essa técnica, né, de fertirrigação justamente para não precisar estar fazendo esse uso da adubação de cobertura, né, para poder estar disponibilizando os nutrientes em fases diferentes da cultura, onde elas exigem mais nutrientes. Por exemplo, se eu colocasse uma adubação de cobertura aqui formulado, daquele granulado, né, a planta iria absorver muito rapidamente e no final do seu ciclo, onde ela ainda necessita de nutrientes, ainda iria faltar, né. Então, por isso que devemos fazer a fertirrigação, para a gente estar justamente parcelando essas adubações. Aqui tem bastante falha, né? Foi devido à irrigação. Quando eu cheguei aqui eu notei que o solo estava bem seco. Eu tomei a decisão de fazer uma cobertura aqui com essa palhada, né? E assim poder estar irrigando com o regador, porque se depender dessa irrigação aqui, nossa beterraba nunca vai sair não. Então amanhã nós vamos fazer a adubação com base em tabelas, né, de indicação do uso de fertilizantes. Vamos escolher um formulado à base de nitrogênio e potássio para estar fazendo a cobertura. Vamos fazer a cobertura da seguinte forma: fazendo os furos, né, os furos ao lateral da planta da beterraba, em cada planta, e então tá fazendo a adubação. Depois, para poder dar uma solubilizada no fertilizante, vamos entrar logo com a irrigação em cima, né, para poder volatilizar menos nitrogênio e a incorporação ser mais rápida ao solo, disponibilizando assim para a planta e para ela já absorver, porque ela está bem carente nutricionalmente. Nós não fizemos nenhuma adubação de plantio, a não ser o uso da matéria orgânica. Agora, depois de 40 dias depois do plantio, a gente consegue verificar que o plantio, a beterraba está muito desuniforme. Eu vou comentar alguns dos motivos que podem ter influenciado ela estar nesse estágio. Um dos motivos é a germinação da semente. Algumas não germinaram e teve que ser feito o replantio. Isso atrasou um pouco, apesar de não poder se fazer o replantio na beterraba, foi feito para que tenha o número ideal de plantas no canteiro. E outra coisa que atrapalhou muito é a formiga. A formiga atacou muito no estágio de plântulas e abaixou o estande também no canteiro. Uma outra coisa que atrapalhou é o sistema de irrigação, que não está sendo eficiente na irrigação. Ele está molhando um pouco e as plantas também passavam um período de competição com plantas daninhas. Tinha muita tiririca, entre outras, e isso também atrapalhou. Hoje, dia 3 de junho, aí a beterraba já deve estar com mais ou menos 40 dias
depois de plantada. E hoje eu e o Iago estamos fazendo a adubação de cobertura nela. Segundo a quinta aproximação dos dados da literatura, você pode realizar a adubação de cobertura de 30 a 40 dias depois de plantado. E na quinta aproximação, ela pede para se jogar 100 kg por hectare, independente da produção. Na quinta aproximação da beterraba está fixo para baixa, média, alta. E na cobertura, recomenda-se jogar 40% desses 100 kg. 60% no plantio e 40% na cobertura. Nas nossas contas, para esse canteiro eu coloquei mais ou menos 4 metros quadrados e deu aproximadamente 30 gramas de ureia. Hoje faz 51 dias após o plantio da beterraba. Como pode ser observado, não há uniformidade de distribuição das plantas, né, no nosso stand. No início, logo alguns dias após o plantio, houve um ataque de formiga, então isso contribuiu para que ocorresse essa não uniformidade. Geralmente, né, o ciclo da beterraba varia de 70 a 75 dias. Como eu disse, hoje estou totalizando 51 dias após o início do nosso plantio. Agora, uns 50 dias após o plantio, a gente pode verificar alguns ataques de fungo, algumas doenças fúngicas aqui na beterraba, e que eles serviram para reduzir a área foliar proporcionalmente à quantidade de fotossíntese que a planta faz. Reduzindo a quantidade de carboidrato, é certeza que o produto final vai ser reduzido, a produtividade nossa vai ser mais baixa também. Outro fator que atrapalhou a produtividade da beterraba é o ataque de insetos. Aqui na folha fica evidente que é ataque de insetos porque está na parte interna da folha. A lagarta, quando ela vai atacar a folha, ela geralmente come as bordas. O inseto ele ataca na parte de dentro, também reduz a área foliar e prejudica a produtividade. Então, de acordo com a análise de solo que foi disponibilizada no campus virtual, pude fazer esses cálculos, né? Cheguei à conclusão que a nossa necessidade de calagem, de acordo com as tabelas da quinta aproximação e o método de saturação por base, vai ser 666 quilos de calcário por hectare. Isso com PRNT de 85. Aí fazendo para os 3 metros quadrados, que são a largura do nosso canteiro, dá um total de 200 gramas na nossa área, né, da beterraba. Aqui fazendo a interpretação das análises para o fósforo, potássio e nitrogênio, de acordo com a quinta aproximação, o fósforo ficou muito baixo, precisando de um acréscimo de 300 kg de P2O5 por hectare. O potássio ficou bom, mas precisando de 120 kg por hectare. O nitrogênio, 100 kg por hectare. Esses 100 kg por hectare do nitrogênio são valores fixos, que independentemente da expectativa de produção eu esqueci de falar também que a produtividade esperada para essa adubação é de 40 toneladas de beterraba por hectare. Então, aqui se recomenda também uma aplicação de fósforo, de boro em plantio, de 2 a 4 kg por hectare. Tendo em vista que nossos solos, né, os solos brasileiros não têm aporte de boro. Fazendo os cálculos aqui, de acordo com a utilização do MAP, que tem 61% de fósforo e 12% de nitrogênio, cheguei à conclusão de que vamos usar 491
17,8 kg de MAP por hectare. Isso para suprir a demanda do nitrogênio, né, que são 60% desses 100 kg aplicado no plantio, e o resto, que são os 40%, foram aplicados na cobertura. E fazendo a utilização do MAP, deu exatamente, muito aproximado, o valor de 60%, né, que deu 59,02. Aí depois eu fiz a conta do KCL, chegando a resposta de 100 kg por hectare do cloreto de potássio, né? E depois fiz as transformações, colocando 147,54 gramas de MAP no nosso canteiro, no plantio, e 60 gramas de cloreto de potássio. Chegando na cobertura, para poder fazer a aplicação de nitrogênio, eu decidi utilizar a ureia e fazer uma aplicação de 91,11 kg de ureia por hectare. Se for fazer a transformação para o nosso canteiro, que tem 3 metros quadrados, dá um total de 27 gramas de ureia.